Olá, então hoje o capítulo de agora aí, então a gente vai falar sobre LMWD, né, Logging While Drilling e Measurement While Drilling, né. Então é um pouco, esse capítulo vai ser pouco para mostrar todas as coisas que essa tecnologia pode fazer, tá? Mas a ideia é só, né, mostrar aí o princípio básico aí desses tipos de ferramentas MWD e LWD, tá? Então vamos falar um pouco da ferramenta MWD. O que significa MWD? Basicamente seriam medições, né, de dados geológicos durante a perfuração, tá? E enviado para a superfície, né, em tempo real. Ou seja, eu estou perfurando e eu já sei o que eu estou encontrando durante a perfuração, tá? Basicamente é isso. E o que se ganha com isso, né? Se ganha tempo, e tempo é dinheiro no mercado de petróleo, né? Então, beleza, mas como que eu vou mandar informação lá de baixo, né, 2.000 metros, 3.000 metros de um poço perfurando, sobre condições rígidas, calor, pressão, ruído, enfim, dados lá de baixo para a superfície, como interpretá-los, né? Então, as empresas aí terceirizadas que apresentam esse serviço, né, são várias empresas, mas o princípio delas sempre serão basicamente os mesmos, tá? Como é que é feito, então, basicamente, a ferramenta MWD? Tá? A ferramenta MWD ela vai possuir algum tipo de telemetria, ou seja, né, ela vai ter que mandar os dados que estão sendo capturados lá próximo da broca de perfuração para a superfície. Tá? E como que eles fazem normalmente isso? Tá? Bom, não existe nenhum canal, né, direto entre a broca e a superfície, né, a não ser os próprios tubos de ferro de perfuração. Tá? Só que eu poderia mandar informações elétricas através desses tubos. Eles são metálicos, são condutores de eletricidade. Porém, eu tenho que fazer minhas conexões uma a uma do tubo de perfuração, tá? E nisso aí poderiam gerar mal contatos, tá? Então, não é um bom meio. Além do mais, eu estou rotacionando, estou vibrando, estou batendo, né? Eu posso transmitir, mas eu posso perder muito a qualidade dos dados enviando dessa maneira. Então, como que é um outro meio que eles mandam, né? Se eu já não tenho, né, um fio que eu posso mandar desde lá de baixo, né, para a superfície, porque eu tenho tubos rotacionando, enfim, qual meio que eu posso utilizar? Por exemplo, né, vamos fazer uma analogia com a internet. A internet normalmente, né, ela vai pelos cabos aí de rede, de internet, né, que nada mais é do que um meio metálico, um fio condutor. Tá? Então os dados lá digitais 01, 01, 01, né, são enviados através de pulsos elétricos aí nesses cabos. Tá? Mas como fazer isso aí durante a perfuração do petróleo? Tá? Lá embaixo, eu não tenho nenhum condutor, nenhum fio que eu possa instalar aí na minha coluna e enviar o dado para a superfície. Então qual foi o pulo do gato que eles utilizaram? Eles utilizaram um meio de transmissão, tá, que eu já tinha lá embaixo, tá? Só que vai ser um meio de transmissão mecânico. Como assim? Durante a perfuração eu utilizo fluido de perfuração que é bombeado através das bombas de perfuração para remover os cascalhos, né, lá de baixo, resfriar a coluna de perfuração, enfim. A telemetria MWD utiliza esse fluido de perfuração para enviar os dados lá para cima. Como? Basicamente a ferramenta MWD vai ter uma válvula, vamos pensar assim, pense numa hélice de ventilador, tá? Se eu tenho um buraco, pensem assim, um furo, né, vários furos e uma hélice rodando sobre ele. Uma hora essa hélice vai tampar esse furo, outra hora ela não vai tampar, outra hora ela vai tampar, outra hora ela não vai tampar. Porque, imagine então, eu estou bombeando o fluido lá por dentro da coluna, né? No momento que eu fecho esse furo, o fluido não tem como passar adiante para a broca. O que vai acontecer com a pressão lá em cima? Se eu tiver um manômetro, essa pressão vai aumentar. No momento que a minha válvula ali, aquele ventilador, girar mais um pouco e permitir a passagem do fluido por dentro do furo, o que vai acontecer? A pressão vai abaixar. Lá em cima eu consigo ver o meu ponteiro da pressão abaixando. Tá? Agora imagine esse ventilador abrindo e fechando numa certa sequência. Uma certa sequência lógica que eu conheço a lógica desse abrir e fechar desse motor, dessa válvula. Tá? Então eu posso codificar alguma informação, né, lá embaixo através da pressão e detectar aqui em cima com aumento e a diminuição da pressão, numa certa sequência lógica que eu vou decodificar na superfície e gerar algum dado ou recapitular uma informação provinda lá de baixo. Então, basicamente é assim que funciona a telemetria MWD. Tá? Então, esses pulsos de lama é detectado na superfície através de um sensor, claro. Esse sensor transforma esses pulsos de pressões num pulso elétrico, que codificado em 0 e 1, 0 e 1, que é enviado para um computador que, por sua vez, processa esses dados e gera
gera um log, né, um registro das informações geológicas lá de baixo, ou me geram informações de foto, né, que a gente vai falar daqui a pouco quando a gente está direcionando o poço. Enfim, é assim que é enviada a informação lá de baixo para a superfície, tá? Então, a gente falou no último capítulo aí um pouco sobre perfuração direcional, e a gente falou, tá, a gente consegue direcionar o poço, mas a gente sabe para onde que ele está indo? Só um motor de fundo por si só não é suficiente para fazer uma perfuração direcional e eu tenha informação em tempo real para onde que esse motor esteja indo, certo? Então as ferramentas MWD, elas possuem no interior dela uma bússola eletrônica, vamos pensar assim, tá? E um sensor que indica o quão inclinado está a coluna de perfuração, tá? Vamos falar um pouco então do magnetômetro, né? O magnetômetro, tá? Seriam a bússola eletrônica que eu acabei de falar. E os acelerômetros, né, seria do sensor de inclinação, tá? Vamos falar daqui a pouco sobre eles, né, passo a passo. Mas eu falei sobre foto, né? O que seria essa foto? Foto ou survey, basicamente é uma informação de quão inclinado está a sua coluna, tá? Para onde está essa inclinação e qual é a profundidade nesse exato momento da minha coluna de perfuração. Tá? Então, se eu consigo essas informações em tempos, eu consigo fazer um direcionamento da minha coluna de perfuração. Como? Utilizando aqueles sensores, né, que a gente acabou de falar dentro do MWD e recebendo essa informação na superfície. Vamos falar sobre a informação de inclinação. A informação de inclinação, basicamente, pensem num sensor assim com duas molas e uma massa na ponta, aí vocês estão vendo na figura, né? Se eu inclinar aquele sensor para um dos lados, né, qualquer dos lados, o que vai acontecer? Uma das molas vai comprimir e a outra mola vai esticar, tá? O sensor, então, ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando com a gravidade sempre está apontando para baixo, tá? Então, eu posso instalar um circuito eletrônico nesse sensor, né, e traduzir essa informação como inclinação, tá? Então, ali a fotinho do celular, né? Quando eu tô, o celular está na vertical, eu começo a girar, o que aconteceu com a foto que está no display do celular? Ela girou o sentido contrário, ou seja, o celular, de alguma forma, sente que o celular está sendo girado, está saindo da vertical e entrando na horizontal, e consegue manter, o display da melhor forma para o usuário ver a fotografia, o vídeo, a imagem, qualquer coisa que esteja aparecendo no display. É a mesma ideia, tá? Os magnetômetros são os sensores que trabalham como uma bússola, basicamente é uma bússola. Ele trabalha com o campo magnético da Terra. A bússola sempre tenta se alinhar com o campo magnético da Terra, do polo norte magnético para o polo sul magnético. Tá? Obviamente esse sensor já é um pouco mais suscetível a interferências externas, por exemplo, se eu tenho eu passo por alguma formação geológica base de ferro, por exemplo, ferrita, por exemplo, ele pode, se tiver algum outro poço por perto, revestimento por perto, ele pode ser prejudicado aí por causa da interferência magnética. E outra, o campo magnético da Terra não é totalmente igual em todos os pontos, ele varia lá do polo norte para o polo sul. No Equador ele tem um valor, no polo norte ele tem outro, tá? E além do mais ele varia com o tempo. Então esses sensores dessas ferramentas, com o passar do tempo, devem ser calibrados para manter uma informação coerente, certo? A profundidade aí, como a gente já estudou, lá no sistema de içamento de carga, a gente colocou alguns sensores no Drawworks, que conta aí juntamente com o sensor lá colocado no hook load, colocado na linha de perfuração. Em conjunto eles conseguem fazer uma automatização aí da profundidade da minha coluna. Então, se eu consigo pegar esses pontos em tempos, eu consigo determinar uma trajetória. Por exemplo, aí nessa fotinho aí a gente consegue ver a trajetória de um certo poço, que foram tomadas algumas fotos, a gente viu ali que as três primeiros X estão na vertical, ou seja, a inclinação é zero. Quando eu tenho inclinação zero, a informação de direção não faz sentido, porque é como se estivesse indo ao centro da Terra, a um ponto,
E aí no momento que eu começo a inclinar ali do quarto X em diante ali, né, eu já tenho informação de inclinação, de azimuth e de profundidade, tá? E fazendo isso ponto a ponto, né, eu consigo verificar se o meu poço está de acordo com a trajetória, né, pré-estipulada, ok? Então isso aí foi um resumão, né, da tecnologia MWD, tá? Tem muito mais coisa por trás, tá? Mas isso é só para conhecimento de vocês, certo? Então vamos falar um pouco sobre ferramentas LWD, né? O que seriam ferramentas LWDs? Ferramentas LWD seriam ferramentas, né, que registram os dados geológicos durante a perfuração e mandam essas informações para a superfície em tempo real, ok? Elas se comunicam com as ferramentas MWD, né? Elas têm um contato físico e as ferramentas MWD enviam então esses dados capturados para a superfície através de pulsos de pressão da lama, como nós explicamos, né, agora há pouco, tá? Mas quais são esses dados que as ferramentas LWD capturam da formação, tá? Eu vou falar só de algumas propriedades, as propriedades mais básicas, né, que o geólogo já pode ter uma ideia do que está se encontrando durante a perfuração, tá? E é uma explicação bem superficial, mas só para ter uma ideia, né, do que essas ferramentas fazem. Então vamos falar sobre um pouco da propriedade resistividade elétrica, né, da formação, né? Resistividade seria então a propriedade aí da formação impedir a passagem de uma corrente elétrica, né? Seria então a propriedade de resistência, tá? Um material condutor, né, por exemplo, o metal, ele tem uma baixa resistência elétrica, né? Ele conduz a eletricidade, os fluxos de elétrons facilmente, tá? Já agora, com maus condutores, por exemplo, borracha, madeira, né, eles não deixam os elétrons passear livremente, assim, conduzir um fluxo de corrente, tá? Na formação, nós estamos procurando petróleo, né? O petróleo é óleo. Se vocês já fizeram aquelas experiências, né, de física, química, né, vocês já devem ter percebido que óleo é uma substância altamente resistível, né? Ela não conduz facilmente a eletricidade, tá? Já agora água não pura, obviamente, mas água com um pouco de sal, né? Ela conduz a eletricidade. Já fizeram aquela experiência, né, com um copo de água destilada e um copo de água com um pouco de sal? Nós colocamos os eletrodos, né, e fecha-se um circuito e acende a lâmpada, como o desenho aqui da figura, tá? Então, as ferramentas LWD têm essa característica. Elas podem medir essa resistividade da formação. Se ela mede e verifica que a resistividade está alta, né, há uma grande possibilidade, né, de estar encontrando algum tipo de hidrocarboneto naquela região. Tá? Mas se a resistividade for baixa, tá, comparando com, né, durante a perfuração inteira, verifica-se que provavelmente o fluido ali deve ser água misturada com sal ou alguma coisa, né? Então é uma ideia do que o geólogo pode, né, definir do gráfico. Esse gráfico que está aparecendo aí é o da resistividade, né? Esse gráfico aí é também chamado de log, tá? Do inglês, né, um registro. Tá? Ele nada mais é do que a propriedade medida pela profundidade, tá? Pode ser profundidade vertical, true vertical, né, TVD, ou a profundidade medida, tá? Então, com a resistividade, o geólogo é capaz de definir ali, opa, aqui tem hidrocarboneto ou aqui não tem hidrocarboneto, ok? Outra propriedade são os raios gamas naturais, né? A própria radioatividade, os raios que é a formação que alguns minerais, né, têm essa propriedade de emitir, tá? Normalmente os raios gamas, né, se encontram em argila xistosa, por exemplo, onde que nós temos alguns minerais como tório, urânio, potássio, que emitem radiação naturalmente, tá? E o geólogo, né, ele sabe que o petróleo, o gás, o óleo, enfim, só vai ser encontrado em areias, né, onde eu tenho poros, tá? E normalmente essas areias não são formadas por material radioativo, tá? E nas argilas, né, onde pode, né, há grande probabilidade de achar esses materiais radioativos, eu sei que eu não tenho probabilidade de achar aí um hidrocarboneto ou um fluido ou não, tá? Beleza. Outra característica seria a própria densidade da formação, né? Densidade seria a massa pelo volume, né? A concentração de massa por unidade de volume. Por exemplo, se eu encontro uma rocha totalmente sólida, né, eu tenho uma porcentagem, né, densidade
do mineral, né? Eu teria 100% sólido, né? Então, por exemplo, uma densidade padrão aí 2,66 gramas por centímetro cúbico, né? Agora, se já não, esse sólido não é mais tão sólido, seriam uns grãos de areias compactados, por exemplo, né? Existem poros entre eles, espaços onde podem ter fluidos ali dentro, né? Se eu tiver 50% de material, né, da rocha e mais 50% de poros, eu tenho uma densidade Bilk, né? Uma densidade é um tipo de uma média, né? Que me mostra a densidade final aí da formação, tá? Quando eu sei que a densidade está muito alta, eu tenho praticamente rocha, sólido, né? Eu não tenho onde colocar fluido nos poros, eu não tenho poros, não posso ter muito probabilidade de encontrar algum fluido ali. Se a densidade vai diminuindo, né? Por exemplo, eu verifico as densidades Bilk, né? A densidade média ali, eu posso ter uma maior probabilidade, né, de achar petróleo ou não nesses lugares onde a densidade é menor, tá? Isso é só uma ideia, tá, pessoal, né? Eu não estou dando uma explicação científica, mas é só para ter uma ideia de como esses logs gerados pelas ferramentas LWDs, né, podem ser interpretados pelos geólogos, tá? Então, novamente, agora nesse gráfico ali a gente já pode verificar então os gamma rays, os raios gamas, né, a resistividade e, né, a densidade da formação. Outras características, né, que ajudam os geólogos a determinar, né, a formação, enfim, seria a porosidade da formação, né? Quanto mais porosa, mais chance de eu encontrar algum fluido lá dentro. Eu posso tirar outras características, por exemplo, pressão de poros, enfim, com outras ferramentas LWDs, tá? Que, enfim, posso ajudar a decifrar o que está sendo encontrado durante a perfuração, tá? Então toda essa informação é enviada para a superfície através das ferramentas MWDs, né? Essa foto aí a gente vê quando a gente fala ferramenta, a gente, quem não é do ramo, né, não tem nem ideia do que a gente está se tratando. Por exemplo, aí nós temos uma foto de um deck, né, com o pessoal, com os auxiliares de plataformas aí, preparando as ferramentas MWD aí para movimentar lá para a plataforma e colocar no poço, tá? Algumas ferramentas aí a gente pode até ver, a mais da esquerda é uma ferramenta que mede resistividade e raios gamas, tá? A do meio ali é uma ferramenta MWD, tá? E a terceira ali já é uma ferramenta radioativa, que eu preciso inserir uma fonte química nela para poder fazer outras medidas, ok? Então só para ter uma ideia mais ou menos das ferramentas. Cada companhia, né, que tem serviço vai ter a sua ferramenta, né, o seu formato de ferramenta, enfim. Então, só para ter uma ideia mais ou menos do que se fala das ferramentas, tá? Aí então a ferramenta MWD sendo colocada na plataforma, né? Aí ela já na mesa rotativa com um colar de segurança, né? Porque essas ferramentas são cilíndricas puras, né? Não tem um pescoço, certo? E é isso aí, só uma visão geral das ferramentas MWD, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui de perfilagem a cabo, que parece ser, é das mesmas empresas que provém, serviços LMWD, elas também normalmente provêm serviço a cabo. Qual é a diferença entre o serviço, a cabo, aí, perfilagem a cabo ou perfilagem via MWD? A diferença básica é que a MWD e LWD recupera os dados da formação durante a perfuração, tá? Eu estou perfurando, eu já vou capturando a informação lá de baixo, ok? A perfilagem a cabo, ela pega as mesmas características da formação, tá? Basicamente vão buscar as mesmas características, só que o detalhe é que ela só pode ser feita depois que o poço já está perfurado. Então eu perfuro depois que já passou toda a perfuração, que eu posso descer a perfilagem a cabo, tá? Fora essa diferença de tempo temporal, né? Uma eu consigo em tempo real e a outra só depois que eu já fiz todo o trabalho de perfuração, né? A diferença é a resolução de dados, tá? A MWD, né, ela transmite a informação via lama, então a faixa de informação, né? O quanto de informação por segundo que ela pode enviar é muito menor do que comparado com a perfilagem a cabo, porque a cabo tem um cabo elétrico lá conectado na ferramenta, então ela manda essa informação diretamente para a superfície via cabo, como se fosse um cabo telefônico, né? Ele tem uma velocidade de transmissão muito superior, né, do que o transmitido mecanicamente através da lama de perfuração, certo? Mas
né, além de fazer os logs, a perfilagem a cabo também ela tem outras utilidades. Por exemplo, a gente falou ali durante a completação que nós descemos uma carga de dinamite para abrir, né, o revestimento a fim de produzir o petróleo, tá? Quem desce essa carga de dinamite aí normalmente são os pessoal, né, desse serviço terceirizado de perfilagem a cabo, tá? Outras opções, outras atividades que a Wireline também faz, né, seriam pescarias, né? Quando algum objeto, alguma coisa fica dentro do poço, indesejável, obviamente, né, e não tem como recuperar, né, com as ferramentas normais, esses pessoal são chamados para descer a cabo alguma ferramenta, uma cesta, ímãs, alguma coisa para recolher esse material que caiu lá no poço, né, e tentar recuperar para a superfície. Tá? Por exemplo, aí nessa foto a gente vê que a broca caiu soltou-se da coluna de perfuração e o pessoal está aí para resgatar, tentar fazer esse resgate aí da broca, tá? Beleza? Então, pessoal, eu espero que tenha só clarificado um pouco aí, né? Um pouco, né, a ideia sobre as ferramentas da LMWD, né, ferramentas de registro, ferramentas de log, né, e é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar ou, né, vamos continuando assistindo as outras aulas aí do curso, tá certo? Então, até mais e até a próxima aula. Obrigado.